Fala a torcida que canta e vibra, uma excelente segunda-feira, uma boa semana. Estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal com essas últimas informações do Verdão. Estou trazendo um corte do Seleção Sport TV, onde André Rizek e Júnior fazem uma excelente análise desse crescimento do Palmeiras no momento decisivo da temporada, brigando pelo título brasileiro e agora neste meio de semana em jogo super decisivo pela Libertadores da América contra o River Plate. Estou trazendo esse corte, se inscreva no canal, deixa seu like, sua opinião aí nos comentários e vamos aí com o vídeo. Agora, o que realmente me surpreendeu um pouco foi o Palmeiras. O Palmeiras ganhou do Inter em casa, ok, isso era bastante previsível até. Mas o jeito que o Palmeiras ganhou, ganhou bem, né? Ganhou com uma carinha assim de esse campeonato me interessa e muito. Né? E mesmo tendo Libertadores no meio de semana, o Palmeiras levantou a mão ali, dizendo que agora, inclusive, eu até estou jogando bem, não estou só vencendo, né? Isso é uma novidade para o palmeirense. O palmeirense está surpreso. Então, acho que a gente fala muito de dupla de ataque, né? Poxa, o Abel encontrou uma dupla de ataque. Não sei se é bem uma dupla de ataque, né, eu acho que é um pouco diferente. Eu acho que o Flaco é um meia, né? O Flaco é um 10. Mesmo com aquela cara dele de centroavante, cabeceador, né? O que ele está fazendo no Palmeiras é sair. Ele deixa o Vitor Roque para procurar espaço e o Flaco está... Então, essa solução que o Abel achou para agredir os adversários é uma solução muito boa e não foi só nessa rodada. Então, para mim, é um destaquezinho inicial. Já acabaram com a nossa ideia, seleção, de chamar os dois de dupla. A gente já pensou em várias coisas da dupla. Não precisa ser dupla de ataque, pode ser dupla. O entendimento da dupla, né? Eles estão se procurando no campo. Desculpa aí, gente, mas eu acho que, na verdade, houve um encaixe, né? Só a gente lembrar de Gabriel e Pedro quando o Dorival colocou. Não dá para jogar. Como não dá para jogar? Né? Porque, exatamente como disse o Serginho, o Flaco não é aquele centroavante. Se ele sai da área, ele trabalha bem, ele sabe trabalhar bem, quer dizer... Prova disso, podemos até rodar. Os gols do Palmeiras, prova disso, sim. Uma cavadinha. Ele foi cerebral no jogo, né? Ele foi cerebral. Eu lembro do... Boa tarde, né? Boa tarde. Boa tarde a todos. Com imagens da dupla, Vitor Roque e Flaco. Diga, Coutinho, bem-vindo. Obrigado, Rizek. Eu lembro bem do Flaco quando o Palmeiras contratou, fui dar uma olhadinha nele, não conhecia. Ele jogava... Que bola. Uma cavadinha por cima da defesa. Ele jogava no Lanús com um centroavante argentino muito experiente chamado José Sandi. Você já deve ter feito o jogo dele já, porque jogou várias Libertadores, Copa Sul-Americana. E o José Sandi naquela época tinha 39 anos e era o centroavante. O Flaco era esse cara que trabalhava por trás ali do centroavante, como ele tem feito agora no Palmeiras. Esse campeonato, Rizek, ele tem uma coisa que talvez pouca gente tenha se atentado até o momento. Se a gente pega a melhor campanha de Flamengo e Palmeiras a essa altura do campeonato, em toda a história dos pontos corridos é essa. Jamais o Flamengo teve 50 pontos após 22 jogos, nem em 2019. 2019 tinha 49. Jamais o Palmeiras teve 46 pontos após 21 rodadas. Nem em 2022, que foi o campeonato de maior supremacia do Palmeiras ali, ele tinha 45 em 21 jogos. Então a régua está muito alta, cara. Para você ganhar esse campeonato, você tem que perder pouco ponto de fato. E isso cria também um desafio muito grande para o Cruzeiro, né? Que já tem um jogo a mais aí, vai completar hoje à noite contra o Bahia. Precisa vencer para não perder contato com os líderes e cria essa obrigatoriedade de pontuar tão bem, né? Ter uma média de pontuação tão alta quanto o Flamengo e o Palmeiras. Esse fato, para mim, é impressionante. Eu acho que o Palmeiras recuperou uma característica que, principalmente nos primeiros anos do Abel, ela era notória e fazia do América, do Palmeiras, um time extremamente agressivo, que era a agressividade sem a bola. E isso, em algum tempo, parece que tinha dado uma diminuída. Não é que tivesse parado, mas deu uma diminuída. E isso faz com que, hoje, naturalmente, quando recupera isso aí, ele perde a bola, ele está da perda e da... Pressão pós-perda. Essa daí, e o Palmeiras está... Os 45 minutos contra o Inter foi realmente aquilo daquele Palmeiras, por isso que fica bonito, entendeu? Porque você não dá chance nem para o adversário, por mais que o adversário esteja passando por problemas, mas ele demonstra, o time demonstra realmente essa capacidade. O Flamengo faz um pouco isso também. Mas o Palmeiras tinha perdido um pouco isso. Eu acho que agora recuperou.
com esses encaixes que foram acontecendo, sem esquecer que o Andrés Pereira está aí que vai dar um salto de qualidade maior ainda. Será que essa mexida, essa boa observação que você faz agora, não tem a ver um pouco com a cabeça? No seguinte sentido, né? O Palmeiras empilhou muita taça. Taça, ganha, chega, final, não sei o que, coisa e tal. E aí, do ano passado para cá, começou a se complicar em decisões em casa. E acho que, de uma certa forma, não sei se foi uma acomodação de quem estava jogando. O Muricy fala exatamente dessa dificuldade cheia, que existe, né? Quando um time ganha muito, de você manter, né, essa pegada, essa vontade. Tem que ter Embora fome, né? O ano ruim do Abel foi vice-campeão brasileiro. Não. O ano ruim do Abel, né? Assim, o trabalho é muito bom. O pior ano dele é o ano em que ele foi vice-campeão brasileiro ano passado. E quando eu olho para esse painel, assim, é inevitável a gente lembrar como os três se reinventaram ao longo do ano. Claro, com muito dinheiro, né? Com bom investimento e bom gosto, né? Porque são elencos que proporcionaram isso aos treinadores. Então você pega, por exemplo, o Palmeiras do começo do ano. Tinha o Estevão, uma aposta gigante no Paulinho, que se machucou, um Felipe Anderson que não funcionava, o Richard Rios peça-chave. Mudou tudo. É outro time. Paulinho está fora de cena, só volta no ano que vem. Estevão foi para o Chelsea. O Flaco, que era um reserva, hoje virou um protagonista em outra posição. Chegou o Vitor Roque, vai estrear Andrés Pereira, é outro time. O Flamengo tinha muito claramente o Pulgar ali como seu ponto de solidez no meio-campo. Pedro, uma grande aposta na temporada, mudou tudo. A janela fez do Flamengo um outro time. É outro time pós-janela. Samuel Lino, Saúl, não sei nem se o Pulgar vai voltar a ter espaço. Agora com o Saúl jogando. Tem o Jorginho, né, cara? Jorginho. Então, assim, é outro time. Cruzeiro começou o ano apostando em Dudu, em Gabigol, agora está apostando em Caio Jorge, em Matheus Pereira. Então, são times que se transformaram muito ao longo do ano, né? Graças ao poder de investimento deles, da competência da comissão técnica. E no caso do Palmeiras, o trabalho tão longevo do Abel, ele faz isso muito. No ano em que ele foi campeão brasileiro em 23, na reta final ele sacou da cartola um outro time, com o Endrick virando titular. Então, assim, é legal ver esse trabalho. E quando o Palmeiras entrou em dificuldade esse ano, foi vice-campeão... E as dificuldades do Palmeiras são vice-campeão, né? Perde título. Foi vice-campeão paulista, caiu pro Botafogo no Mundial, terra arrasada. O time não tá jogando nada, horroroso. E aí, de repente, se reinventa uma outra maneira de jogar. Chelsea no Mundial. Oi? Caiu pro Chelsea. Caiu pro Chelsea, desculpa. Passou pelo Botafogo e caiu pro Chelsea nas quartas, chegou até as quartas. E aí se reinventou, é outro time. André, então você perder Estevão. Pô. Sim, gente. Rios, né? E Rios, que na verdade eram dois protagonistas, né? Dentro dessa equipe. Eu acho que o trabalho do Abel, na verdade, ele tem que ser mais valorizado ainda, porque você perder 2 jogadores desse quilate e conseguir fazer com que o time se reinvente, consiga jogar um futebol muito mais, sei lá, em termos de beleza, em termos de jogo, bonito mesmo, de dar prazer. Eu acho que esse é um trabalho excepcional. Os outros tiveram problemas, mas você perder um que foi para a Premier League e o outro que, caramba, precisa realmente ter uma qualidade. Tudo bem, está trazendo jogadores, que é o caso do Andrés, que chega aí. O próprio Felipe, né, que até agora não jogou tudo aquilo que ele joga na Lazio. Mas parece que depois de algum tempo ele está conseguindo se Fez um bom jogo no sábado, né? Muito bom. Agora, me chama a atenção o quanto ele foi rápido para perceber isso, né? Porque o Abel? As coisas meio que acontecem no mesmo tempo. Se a gente for voltar à origem da dupla, né? Ou, enfim, como queiro, é o segundo tempo do jogo contra o Ceará. Eles começam o jogo contra o Universitário pela Libertadores fora de casa. Mas o Flaco Lopes entra aos 12 minutos do segundo tempo contra o Ceará. O Palmeiras estava perdendo o jogo em casa. O Palmeiras vira para 2-1. Eu estava lá. Eles funcionam, você vai lembrar bem desse jogo, né, Serginho? Funcionam muito bem naquele segundo tempo. E o Abel deve ter olhado assim, opa, e o próximo jogo era um jogo fora de casa, pela Libertadores, né? E ele repete. Repete e dá muito certo. Que seria uma ideia de não repetir o time por desgaste, etc. Ele vai, quer saber, eu acho que eu vou dar uma... Vai da liga aquilo ali. Vai da liga. E deu muita liga, né? Aquele jogo ali, o Palmeiras, o primeiro jogo pelas oitavas de final, resolveu muito rápido. Eu lembro que, se eu não me engano, 15 minutos estava 3-0, 2-0 Palmeiras e fora as outras oportunidades criadas. Muito pelos dois, né? Pela conexão dos dois, se completam.
Um é um cara que é rompedor, aquele atacante mesmo de se mover o tempo inteiro, ganhou confiança, tá finalizando melhor, tá arriscando mais jogada, duela com o zagueiro o tempo inteiro, aquele cara chato de marcar. E o outro tem um perfil um pouco mais clássico, né? Um cara que desce um pouquinho mais o campo, que trabalha com bola mais grudada no pé, que tem bom passe e sabe também atacar a área para finalizar. Acho que foi uma boa percepção do Abel e rápida. Ele não hesitou. Ele poderia hesitar, porque, sinceramente, era uma coisa que eu não achava que pudesse dar certo. Eu reconheço isso. Eu não achava que o Flaco pudesse fazer essa função de antes do centroavante, né? Cara que joga mais próximo do centroavante, pelo momento sem bola, que eu acho que poderia ficar muito vulnerável sem a bola. Aí é que talvez fosse a grande dúvida dele. Rosado, eu falava isso no Mundial, eu achei que demorou um pouquinho, assim, porque no Mundial, você pensar, ele teve 7 jogadores sempre titulares. Você diz de botar os dois juntos ou o Flaco titular? Os dois juntos, porque ele foi alterando, né? Então, assim, ele foi mexendo. O Abel não pode ser acusado de omissão, né? Ele tenta muito, ele mexeu muito no time. Tinha 7 que ele nunca mexia, né? O Estevão era um deles. Mas na posição centroavante ele mexeu bastante, né? Começou o Vitor Roque, aí no terceiro jogo ele deu chance pro Flaco, depois volta o Vitor Roque. A discussão se fez presente durante toda a competição. E o Flaco entrou bem nos jogos entrou bem. Sempre o melhor era quem saía do banco. Isso aí. E sempre quem começava como titular era criticado. E eu falei, pô, mas será que ele não vai testar os dois juntos? E muita gente trazia as ressalvas, os poréns, sem bola, isso, aquilo. E uma hora ele testou. E desde que testou, como vocês viram, contra o Universitário, o encaixe foi muito bom. Os números são muito bons, cara. Muito bons, muito bons. Assim, eu acho que o Vitor Roque, que até aqui não foi considerado para a seleção, se seguir essa toada, em breve a gente vai ter que começar a falar dele também. De novo, como mais uma opção para o Brasil. O Flaco já chegou para a seleção. O Flaco já chegou para a seleção. Da dele, né? Que parecia impossível para quem tem Julián Álvares e Lautaro. E ele conseguiu chegar. Inclusive, não é comum isso acontecer, né? Argentinos que jogam no Brasil não são convocados com frequência para a seleção. E numa seleção que tem Lautaro e Julián Álvares, eu também não vi a chance dele ser chamado, mas ele foi. Eu lembro que semana passada, eu acho que vocês fizeram uma tela que era o elenco todo do Palmeiras. Você pegava titular, reserva, é impressionante, né? Então, assim, eu acho que também uma das razões para o Palmeiras ter melhorado é que a janela foi muito boa, né? Uma janela que botou sombra em todo mundo que, de alguma forma, estava mais confortável ali como titular. Você olha para o banco e, bom, olha quem está lá. Se eu bobear, eu perco a posição. Mas o interessante dessa tela é que o Palmeiras agora está com uma fragilidade, que é justamente o comando do ataque, por assim dizer. Porque o Flaco era para ser o reserva do Vitor Roque ou vice-versa. Opção, né? Como os dois estão entrando, está faltando um jogador ali, né? Tem o Luigi. Sim, claro. Claro, é uma das posições frágeis, né? Sim. Que o banco não é do mesmo nível de quem está em campo. Nas outras posições, nenhum problema. Está tudo sobrando. Cara, mas voltou o Bruno Rodrigues agora, né? E ficou quase 2 anos sem jogar, um ano e 9 meses. Mas mais para ponteiro, né? Então... Mas ele fez uma boa reta final de brasileiro de 23 pelo Cruzeiro, jogando centralizado no ataque. Então, talvez possa ser não o cara, né? Mas alguma alternativa ali um pouco mais confiável, caso ganhe ritmo. Eu acho que os testes que ele fez também, porque o meio-campo ele começou a ser mexido com vários jogadores até ele encontrar. Olha lá, Serginho, você vê como a produção foi ligeira, hein? Você mencionou e nós já plugamos. Olha lá, então, tá faltando um reserva pro Vitor Roque, é o único... Sim. Que seria o Bruno Rodrigues, né? Voltou a jogar... Não teria como botar porque foi semana passada, não sabia. Eu acho que é um baita elenco, que a comparação com o do Flamengo, o Flamengo tem ainda mais, né? Se a gente olha para isso e fala, caramba, pro Flamengo a gente fala 2 carambas, Mas isso aqui é outro perfil, né? Aqui é gente mais jovem, é gente com mais força. No Flamengo você tem jogadores mais experientes, eu acho que mais talentosos do lado do Flamengo, mas sem a mesma força. É diferente. Como assim a mesma força? Força física. Sobretudo sem a bola. Esse Palmeiras aqui é um time que tende a jogar melhor sem a bola. Me parece. Eu não tinha pensado nisso. Tem mais pegada aqui do Palmeiras. Mas qual que, a gente já coloca o do Flamengo também. Eu acho Arrascaeta, Pedro... você tem jogadores com menos capacidade física de recomposição. Mas há alternativas a isso, né? Tem. Se a gente pensar, por exemplo, Plata e Bruno Henrique pelo centro do ataque, você ganha muita intensidade, né? Sim. E ele já usou muitas vezes ele fez isso exatamente para... Em jogos de maior exigência, né, Maestro? Ele faz isso. E assim, eu acho que isso tem a ver também, Serginho, com o jeito que as duas equipes constroem os ataques. Se você olha o Flamengo, ele, assim como o Palmeiras,
é um time que reage rápido ao perder a bola, que quer marcar no campo de ataque. Mas quando o Flamengo tem a bola, a construção é mais pausada. É um time que articula mais, trabalha mais de um lado a outro para tentar encontrar os espaços e entrar na defesa adversária. O Palmeiras é mais vertical nesse sentido. E eu não estou aqui dizendo que um é melhor que o outro, não. É apenas essa diferenciação e talvez leve a gente a exatamente esse raciocínio. Porque eu já tive essa mesma opinião que você. Mas eu, mais recentemente, já me questionei em cima disso. Uma vez que o Palmeiras volta bem de uma data FIFA, porque tem meio que um trauma dos palmeirenses. Muitas vezes o Palmeiras fica parado para treinar e não volta bem. Dessa vez voltou super bem. Lembrando que o Palmeiras, vários jogadores, né? Gustavo Gomes, até o Sousa não fica mais com o time porque vai pro Paraguai. Tem os uruguaios, até o Andreas chegou e já foi para a seleção. Então, Flaco Lopes, né? O Flaco, até o Flaco, é verdade. O Palmeiras teve poucos dias, assim, digamos assim, para treinar com esse time todo, mas parece ter encontrado realmente uma maneira de jogar e com destaques surpreendentes, de certa forma, porque o Felipe Anderson, por exemplo, não estava jogando tão bem, foi muito bem contra o Internacional. O primeiro gol, ele esconde o passe de uma maneira maravilhosa. O Flaco Lopes não fez nenhum gol, mas eu vou te falar que eu tô para votar nele como o melhor do jogo, porque ele jogou muita bola, armando o jogo. Esse passe que ele dá de cavadinha pro Facundo, depois de proteger a bola de 2, 3 marcadores do Inter, ele dá o passe pro Facundo e o Facundo toca pro Vitor Roque só completar para a rede. É realmente impressionante o que jogou o Flaco Lopes, em momentos ali escondendo a bola, driblando, dando rolinho. Cara, parece completamente outro jogador. O João Martins até falou, né, que ele realmente mudou muito de quando que era o Flaco, quando que chegou ao Palmeiras, quando o Palmeiras pagou alto por ele, né, 10 milhões de dólares, e agora ele realmente está dando muitas respostas. Lembrando que no ano passado ele já tinha feito 20 gols, mas o nível de futebol que ele está mostrando agora realmente é o melhor Flaco que o Palmeiras já viu. Aí tem o Kelvin, que chegou muito bem, tirou o Giai, que já estava muito bem. O Vitor Roque, que encaixou, já tem 6 gols e 4 assistências nos últimos 7 jogos, números impressionantes assim, para a sequência que ele tem agora. Então o Palmeiras teve vários destaques, o Evangelista muito bem também, apareceu no jogo o tempo inteiro. Lembrando que no banco de reservas dessa vez, o Palmeiras já tinha um potencial melhor, porque como disse o Arnaldo, limpou o DM, né? Então tinha o Veiga, o Andreas, o Maurício estava no banco. Então seria vendo que o Palmeiras tinha mais opções. O próprio Giai, o Fux, que depois entrou. Aliás, o Fux, para mim, é uma questão que o Abel e o João Martins e o Castanheira, eles vão ter que pensar em algum momento, porque o Fux sempre que entra muito bem. Então a gente vai ter que ver se o Murilo vai conseguir voltar e ficar na ponta dos cascos mesmo. Então o Palmeiras está realmente surpreendendo, jogando bem, num ritmo bom. O Andreas entrou tranquilo, só tapa, ele segurou muito pouco a bola, a gente está vendo a imagem dele aí, ele recebia já se entendendo bem com os companheiros. E se o Palmeiras encaixar um meio de campo com o Andreas, Felipe Anderson, Veiga, na frente o Vitor Roque, começa a ficar num nível que o Palmeiras não tem há um bom tempo, né? Não tem na prática. Porque no papel a gente sempre olhava, talvez esse meio de campo aqui, vai lembrar lá do Zé Rafael e Danilo, que jogavam pra caramba juntos e tal. Então realmente é um excelente sinal do Palmeiras. E lembrando, há pouco a gente destacava como o Palmeiras sofria para fazer pontos em casa, para vencer em casa. O Palmeiras agora já encaixou uma bela sequência em casa. A última vez que não venceu foi contra o Mirassol, que foi 1-1, e que na época, como o Palmeiras perdeu ponto pro Mirassol, hoje a gente vê que o Mirassol não estava tão fora da curva assim, mas de lá para cá o Palmeiras só vence jogando em casa, então é um excelente sinal para quem quer continuar nessa maratona percorrendo o Flamengo. E vou trazer aqui mais algumas informações do River, que é o próximo adversário do Verdão, quarta-feira, 21h30, lá no Monumental de Núñez. Lembrando, primeiro jogo das quartas de finais da Libertadores. Estou trazendo um recorte aqui da classificação do Campeonato Argentino do Grupo B. Lá é dividido 15 times no Grupo A, 15 times no Grupo B. Estou trazendo só uma imagem pequena, que é onde está ali a questão do River Plate, que é o que interessa para o Palmeiras. Eles em 16 jogos fizeram 31 pontos. Desses 16 jogos são 8 vitórias, 7 empates e somente uma derrota. O curioso é que o River Plate não perdeu após o Mundial de Clubes. A última derrota do River Plate foi para a Inter de Milão, lá nos Estados Unidos, pelo Mundial. Estou trazendo um recorte aqui dos últimos 5 jogos do River Plate. 2 vitórias consecutivas. Esse jogo da Copa da Argentina,
Foi um empate, acabou saindo vencedor nos pênaltis e anteriormente a isso tinham empatado contra o Lanús fora de casa e também empataram contra o Libertad pelas oitavas de finais da Libertadores dentro do Monumental, só que aí na decisão por pênaltis acabaram se classificando. Neste final de semana, eles jogaram contra a equipe do Estudiantes. O jogo deles foi exatamente ali no mesmo horário do jogo do Palmeiras contra o Inter. Eles fizeram 2-0 na partida fora de casa, tiveram um jogador expulso ainda no primeiro tempo, conseguiram segurar a pressão do Estudiantes, que é o adversário do Flamengo na Libertadores, e saíram com uma boa vitória. Jogo dificílimo para o Palmeiras lá na Argentina. Com certeza a torcida vai fazer uma festa, uma pressão gigante em cima do Palmeiras. Serão mais ou menos cerca de 86 mil pessoas lá no Monumental. Então o Palmeiras tem que se preparar psicologicamente e ir para cima. Não ficar acuado. Com certeza o River Plate dará espaços. O River Plate, lógico que eles não vão jogar aberto, de peito aberto, mesmo jogando dentro de casa, porque sabe que o Palmeiras é um adversário muito forte. Mas o Palmeiras tem que se preparar para, com certeza, dar para trazer um bom resultado de lá. Se você for observar na fase anterior, o River Plate empatou dentro da sua casa contra o Libertad, que não é um time de excelente, de grande porte aqui da América do Sul. Então dá para o Palmeiras ir lá na Argentina e, quem sabe, trazer uma boa vitória e decidir no Allianz Parque lotado na próxima semana. Se inscreva no canal, deixa seu like, sua opinião aí nos comentários e até o próximo vídeo. Valeu!